Se você tem apenas R$ 100 sobrando no final do mês, este vídeo pode mudar sua vida financeira para sempre, mas antes de eu te contar como, preciso que você responda uma pergunta que vai definir se você vai continuar preso no ciclo da sobrevivência financeira ou se vai descobrir o segredo que poucos trabalhadores brasileiros conhecem. A pergunta é esta: por que alguns CLTs conseguem se aposentar aos 50 anos, enquanto outros trabalham até os 70 e mesmo assim não conseguem pagar as contas? A resposta está na história que vou te contar agora. E ela começa com um cara chamado Ricardo. Ricardo trabalhava numa empresa de logística em São Paulo, ganhava R$ 2.200 por mês. Morava de aluguel e vivia contando moedas no final do mês. Ele era igual a milhões de brasileiros que acham que investir é coisa de rico e que para ficar rico precisa ganhar muito dinheiro. Mas um dia, Ricardo descobriu uma regra simples que mudou completamente a vida dele. Uma regra tão poderosa que em 5 anos ele conseguiu criar uma renda passiva de R$ 1.500 por mês. E o mais impressionante é que ele fez isso usando apenas R$ 100 por mês. R$ 100 que ele gastava com besteira e que hoje fazem a diferença entre a liberdade financeira e a dependência total do salário. Agora você deve estar se perguntando: como é possível criar riqueza com apenas R$ 100? É matemática impossível ou tem algum truque por trás disso? Calma que eu vou te explicar tudo, mas primeiro preciso que você entenda por que 90% dos trabalhadores brasileiros nunca vão conseguir se aposentar com dignidade. O problema não é o salário baixo. O problema é que a gente foi ensinado a pensar pequeno, quando sobram R$ 100 no orçamento, o que a maioria faz. Gasta com um jantar fora, com roupas que não precisa, com gadgets que vão ficar encostados em casa, e aí, mês que vem, está na mesma situação, dependendo totalmente do salário para sobreviver. Ricardo fazia exatamente isso, até que um dia ele teve uma conversa com o porteiro do prédio onde trabalhava. Esse porteiro, seu João, já tinha 60 anos e ainda trabalhava porque não tinha dinheiro para se aposentar. Ele disse uma frase que marcou a vida do Ricardo: "Meu filho, eu trabalhei 40 anos da minha vida e hoje não tenho nada. Se eu pudesse voltar no tempo, guardaria cada centavo que gastei com bobagem." Foi nesse momento que Ricardo decidiu que não ia ser mais um João. Ele pesquisou, estudou e descobriu a regra dos R$ 100. Uma regra tão simples que qualquer pessoa pode aplicar, mas tão poderosa que pode transformar a vida de qualquer trabalhador brasileiro. A regra funciona assim: todo mês, sem exceção, você pega R$ 100 e divide em 3 partes: R$ 40 para crescimento, R$ 30 para segurança e R$ 30 para conhecimento. Parece simples demais. É porque realmente é simples, mas a simplicidade não diminui o poder dessa estratégia. Vamos começar pelos R$ 40 do crescimento. Ricardo descobriu que com R$ 40 por mês ele conseguia comprar pequenas partes das maiores empresas do Brasil, como através dos fundos de índice que acompanham a Bolsa Brasileira. Com R$ 40, ele estava comprando um pedacinho da Petrobras, do Itaú, da Vale, das empresas que movem a economia do país. No primeiro mês, os R$ 40 viraram R$ 38. Ricardo ficou desanimado. No segundo mês, os R$ 78 viraram R$ 82. Ele pensou: nossa, R$ 4 de lucro, vou ficar rico mesmo. Mas Ricardo não desistiu. Ele tinha entendido algo que poucos entendem. Investimento não é loteria, é paciência. Os R$ 30 da segurança foram direto para o Tesouro Direto atrelado à inflação. Ricardo descobriu que esse é o investimento mais seguro que existe no Brasil. É como se ele estivesse emprestando dinheiro para o governo brasileiro e recebendo de volta com juros que sempre ficam acima da inflação. Zero risco, crescimento garantido. E os R$ 30 do conhecimento. Esses foram os mais importantes. Ricardo começou a comprar livros sobre finanças, fazer cursos online, assistir videoaulas. Ele entendeu que o melhor investimento que ele poderia fazer era em si mesmo. Afinal, ninguém pode roubar o conhecimento que está na sua cabeça nos primeiros 6 meses. Ricardo mal viu diferença na conta bancária. Tinha investido R$ 600 e o dinheiro estava valendo R$ 620. R$ 20 de lucro em 6 meses, qualquer pessoa normal teria desistido. Mas Ricardo lembrou da conversa com seu João e continuou firme. Foi no 8º mês que a mágica começou a acontecer. O dinheiro que Ricardo havia investido em conhecimento começou a dar resultado. Ele conseguiu uma promoção no trabalho por causa dos cursos que fez. O salário subiu para R$ 2.800. E sabe o que Ricardo fez com os R$ 600 a mais? Não gastou com nada, dividiu tudo seguindo a regra dos R$ 100, mas agora em escala maior. No primeiro ano, Ricardo tinha R$ 1.500 investidos. No segundo ano,
R$ 3.200, no terceiro ano, R$ 7.000, e foi no quarto ano que aconteceu algo que mudou a vida dele para sempre. Ele recebeu o primeiro dividendo significativo. R$ 250 que apareceram na conta sem ele ter trabalhado um minuto a mais. R$ 250 pode não parecer muito, mas para Ricardo foi uma revelação. Ele entendeu que havia criado uma pequena máquina de fazer dinheiro, e o mais incrível é que essa máquina trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo quando ele estava dormindo, mesmo quando estava de férias, mesmo quando estava doente, mas a história não para por aqui. No quinto ano, aconteceu algo que testou a determinação do Ricardo. A Bolsa Brasileira despencou 20% em 2 meses. Os R$ 40 que Ricardo investia todo mês viraram R$ 32 no extrato. Muita gente entrou em pânico e vendeu tudo com prejuízo. Ricardo fez o contrário. Ele lembrou dos livros que havia lido nos últimos anos. Lembrou que as crises são oportunidades para quem tem conhecimento, e sabe o que ele fez. Em vez de investir apenas R$ 40 por mês, começou a investir R$ 80 por mês. Estava comprando as mesmas empresas pela metade do preço, 6 meses depois, quando o mercado se recuperou. Ricardo viu sua carteira explodir. O dinheiro que ele havia investido durante a crise dobrou de valor. Foi nesse momento que ele entendeu por que os ricos ficam mais ricos durante as crises. Eles sabem que as oportunidades aparecem quando todo mundo está com medo. Hoje, 5 anos depois de começar com a regra dos R$ 100. Ricardo tem uma carteira de investimentos que vale mais de R$ 100.000. Os dividendos que ele recebe todo mês pagam as contas básicas da casa. Ele não depende mais exclusivamente do salário para viver, e o mais importante, ele sabe que daqui a 10 anos vai poder escolher se quer trabalhar ou não, mas tem uma coisa que Ricardo fez que foi ainda mais inteligente, quando os dividendos chegaram a R$ 500 por mês. Ele não mudou o padrão de vida, continuou morando no mesmo lugar, dirigindo o mesmo carro, comendo no mesmo restaurante. A diferença é que agora ele tinha R$ 500 a mais todo mês para investir. E esses R$ 500 aceleram muito mais o processo de criação de riqueza. É isso que acontece quando você entende o poder dos juros compostos. No início, o crescimento é lento, mas depois de alguns anos, o dinheiro começa a trabalhar mais do que você. Seus investimentos geram mais dinheiro do que seu salário, e aí você alcança a verdadeira liberdade financeira. Agora, você deve estar pensando: mas e se eu não tiver R$ 100 sobrando todo mês? A resposta é simples. Encontre esses R$ 100, corte o streaming que você mal usa, pare de pedir delivery 2 vezes por semana, cancele aquela academia que você frequenta uma vez por mês. Venda as coisas que estão paradas em casa, faça uma faxina no seu orçamento e você vai encontrar muito mais do que R$ 100. O segredo não está na quantidade de dinheiro que você tem. O segredo está na disciplina de seguir a regra todos os meses. Sem exceção, Ricardo começou com R$ 100, mas conhece pessoas que começaram com R$ 50 e hoje têm resultados incríveis. O importante é começar. E tem outra coisa importante que você precisa saber: a regra dos R$ 100 não é só sobre dinheiro, é sobre mudar sua mentalidade. Quando você começa a investir, mesmo que seja pouco, você para de pensar como consumidor e começa a pensar como investidor. E essa mudança de mentalidade é o que vai fazer a diferença real na sua vida financeira. Ricardo me contou uma coisa interessante antes de conhecer a regra. Ele via uma loja promocional e pensava: que legal, vou gastar meu dinheiro aqui. Depois que começou a investir, ele vê a mesma loja e pensa: quantas ações dessa empresa eu poderia comprar com esse dinheiro? Essa mudança de perspectiva é o que separa quem fica rico de quem fica pobre. Mas tem um erro que 90% das pessoas cometem quando começam a investir. Elas querem resultados rápidos, querem ficar ricas em 6 meses, e quando não conseguem, desistem. Ricardo quase cometeu esse erro também. No 6º mês, ele estava desanimado porque havia investido R$ 600 e tinha R$ 620. R$ 20 de lucro parecia muito pouco. Mas aí ele fez uma conta que mudou sua perspectiva. Se ele deixasse esses R$ 600 na poupança, teria ganhado apenas R$ 12 em 6 meses. Com os investimentos, ganhou R$ 20. 60% a mais do que a poupança, e isso era só o começo. A verdade é que criar riqueza é como plantar bambu. Nos primeiros anos você rega, cuida, mas não vê nada crescendo. O bambu está criando raízes profundas debaixo da terra, mas quando ele começa a crescer, cresce muito rápido, pode crescer até 1 metro por dia. Com investimentos é igual nos primeiros anos. Parece que nada está acontecendo, mas as raízes da sua riqueza estão se formando, e quando os juros compostos começam a fazer efeito, o crescimento é exponencial.
Ricardo me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Nos primeiros 3 anos, eu fiquei rico devagar, nos últimos 2 anos, fiquei rico rápido. Essa é a magia dos juros compostos. Einstein chamava de a oitava maravilha do mundo. Então, voltando à pergunta que fiz no início. Por que alguns CLTs conseguem se aposentar aos 50 anos, enquanto outros trabalham até os 70? A resposta é simples. Alguns descobrem cedo o poder da regra dos R$ 100, outros passam a vida toda gastando esses R$ 100 com bobagem. A diferença entre ser rico ou ser pobre não está no quanto você ganha, está no que você faz com o que sobra e se você aplicar a regra dos R$ 100 por 10 anos. Garanto que sua vida financeira vai ser completamente diferente, o tempo vai passar de qualquer jeito, a pergunta é: daqui a 10 anos, você quer estar na mesma situação financeira de hoje ou quer ter a liberdade de escolher se quer trabalhar ou não? A escolha é sua, mas lembre-se. Cada mês que você adiar o início é um mês a menos de crescimento. Cada R$ 100 que você gasta com bobagem hoje é muito mais dinheiro que você não vai ter no futuro. Ricardo começou há 5 anos atrás. Se ele tivesse começado há 10 anos, hoje teria mais de R$ 500 milhão investidos. Se ele tivesse começado há 15 anos, seria multimilionário. Mas ele não se arrepende. O melhor momento para começar a investir foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje, agora que você já sabe o segredo da regra dos R$ 100. Precisa de uma ferramenta que te ajude a controlar esses investimentos sem complicação. Eu uso o Zelo Financeiro, o primeiro assistente financeiro que funciona direto no WhatsApp. Você só manda uma mensagem dizendo investi R$ 40 hoje e ele organiza tudo automaticamente. É mais fácil que mandar áudio para os amigos. O Zelo me ajuda a nunca perder o controle dos meus R$ 100 mensais e ainda me avisa quando estou gastando demais com bobagem. Clica no link aqui embaixo. Testa por 7 dias grátis e vê a diferença que faz ter suas finanças organizadas de verdade e comenta aqui. Você vai começar a regra dos R$ 100 este mês.